João capítulo 10, eu leio a partir do versículo 8. Pela manhã eu li e expliquei de 1 a 7 e irei de 8 até 18. Se você quiser ficar em pé em referência ao texto, fique à vontade. Se você quiser também permanecer sentado, fica a seu critério, tá bom? Eu particularmente gosto porque nós temos uma postura diante do Senhor, diante do texto sagrado. Palavras de Jesus falando com a multidão e com os fariseus, ali em João capítulo 10, de 8 até o versículo 18. Diz assim o texto sagrado: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como meu Pai me conhece a mim e eu conheço a meu Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Sublinho o verso 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Queremos ouvir a Tua voz, doce voz, preciosa voz, e que Teu Espírito possa trabalhar em nós. Somos ovelhas e queremos ouvir essa porção do Teu Evangelho. E a nossa oração é que o Senhor conduza o nosso coração ao entendimento pleno de que Jesus é o nosso bom pastor, de que Ele lá na cruz deu a sua vida por nós, se entregou por nós, readquiriu a nossa vida, e nós hoje vivemos essa vida para o louvor da Tua glória. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. Nesse texto nós temos duas expressões muito interessantes de Jesus, quando Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, mas eu também sou o bom pastor. Pela manhã eu fiz uma longa introdução falando que Jesus é esse bom pastor aguardado e profetizado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a profecia de Ezequiel, quando o profeta faz uma grave denúncia e diz que os líderes de Israel estavam sendo falsos pastores, receberam a nobre missão de conduzir o povo, de alimentar o povo, de cuidar do povo, no entanto não estavam fazendo isso com o povo. O povo estava ferido, o povo estava machucado, o povo estava disperso, e o Senhor diz o seguinte: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, aquelas que estão desgarradas, eu mesmo trarei, aquelas que estão feridas, eu mesmo colocarei a dose de medicamento necessária e curarei as minhas ovelhas. O próprio Deus falando: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. E o texto de Jeremias vai dizer para nós que o Senhor daria ao seu povo pastores segundo o seu coração, que apacentam com cuidado, que apacentam com conhecimento e com inteligência. Mas é a mesma expressão de Jeremias que vai também denunciar os falsos pastores do seu tempo, e mostrando que no futuro o Messias seria de fato e de verdade o nosso pastor. Então em Jesus nós temos o sumo pastor conduzindo essas ovelhas, ele mesmo cuidando das suas ovelhas e concedendo esse privilégio para outras pessoas, outros pastores. No caso, eu também sou pastor e fui chamado, mas as ovelhas não são minhas.
Isso é muito interessante no texto, porque Jesus deixa claro que as ovelhas são dele. Ninguém pode reaver essas ovelhas. E nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus. Salmo 23, como lemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Temos essa certeza. Pela manhã eu disse também que aquilo que eu não tenho é que eu não preciso. Porque se eu precisasse, o meu pastor, daria aquilo que supostamente eu acho que eu preciso. E aí nós temos a expressão do Salmo 100, quando ele diz que nós somos dele, somos o rebanho do seu pastoreio. Nós somos ovelhas e precisamos ter esse entendimento. Agora, o que o texto está mostrando para nós, no seu contexto maior, é que Jesus fala que ele é o bom pastor diante de um cenário onde os líderes religiosos não agiram com o cuidado que deveriam para com aquele homem que estava ali, que é o cego de nascença. Então, os irmãos que não puderam me acompanhar pela manhã, eu quero retomar aí o capítulo 9, tá bom? Então, se você puder, folheie a sua Bíblia, volte uma página aí no capítulo 9. No capítulo 9, nós temos a cura do cego de nascença. Como eu falei pela manhã também, vale fazer um parênteses, a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos como nós temos hoje. Então, o que nós precisamos ter o entendimento? Que quando a Bíblia foi traduzida para nós, para a nossa maior compreensão, nós então temos ela em versículos. Mas na realidade, quando João, por exemplo, estava escrevendo o texto, ele escreveu todo o texto. Ele começou lá falando do Logos, no capítulo 1, e foi até o capítulo 21. E aí eu brinquei pela manhã e falei assim, mesma coisa se você desse um endereço, falasse assim, procure a rua Benjamin Constant, na cidade de Campinas, e vá lá. Aí você fala assim, mas a cidade de Campinas tem dezenas, centenas, milhares de ruas, como que eu acho? Essa rua está no bairro tal, no centro, na localidade tal, perto da loja tal, e você tem uma referência. Então, por isso a Bíblia tem essas divisões. Então, o capítulo 10, na realidade, ele está fazendo eco com o capítulo 9. E no capítulo 9, nós temos Jesus curando um cego de nascença no sábado. E nós sabemos que os fariseus e os escribas ficaram extremamente perturbados com isso. Como pode Jesus curar em um sábado? E aí nós temos o capítulo 9, versículo 2, os discípulos perguntando para Jesus, mas quem pecou? Esse ou seus pais? E aí aquela ideia de maldição hereditária já estava nessa ideia, o pessoal já falava sobre isso, mas quem que pecou? Por que ele nasceu cego? Por que ele veio com esse, entre aspas, defeito de fabricação? E aí Jesus fala o seguinte, olha, nem ele nem seus pais, mas para que nele se revelasse a glória de Deus. Então, o que está aqui não é a questão de pecado, mas é aquilo que vai revelar a glória de Deus. E aí o texto vai dizer para nós que Jesus cuspiu no chão, fez ali um lodo, passou no olho daquele, ou nos olhos daquele rapaz, e falou o seguinte, vai lá no tanque de Siloé, se lave, e ao se lavar você então verá. E aí pela manhã eu também falei isso, que até aquele momento aquele homem não sabia o que era ver. Eu não sei se você consegue imaginar isso, que é passar a vida inteira sem visualizar nada. E ele então vai pela fé no tanque, se lava, e o texto diz que depois que ele se lavou, ele lavou seus olhos, o que aconteceu? Ele viu. Eu fico imaginando ele olhando para todos os lados, querendo contemplar tudo, a beleza de tudo. Mas a minha pergunta pela manhã e agora é a mesma, ele viu Jesus? E aí os fariseus chamam esse homem e falam o seguinte, quem que te curou? E esse cego, ele é muito interessante porque ele é bem perspicaz, sabe? Ele tem umas palavras assim, rápidas. Como que eu sei? Não sei quem foi. Ele veio e me curou, eu sou cego, até então eu não enxergava. Não sei quem me curou. Vocês não têm que interrogar a mim, interroguem aquele que me curou. E aí os discípulos ficaram extremamente perturbados, sem entender o que estava acontecendo, e o texto vai dizer o seguinte, olha, eles reconheceram que Jesus é o profeta. Ele falou assim, eu não sei quem foi, mas ele só pode ser um profeta de Deus para realizar tal obra aqui entre nós. E eles começam então a conversar, eles interrogam aquele rapaz,
chamam ele para uma conversa, ele explica, conta o caso de novo, aí eles não contentes, eles chamam mais uma vez, não somente agora aquele homem, mas eles chamam os pais daquele homem. Eu fico imaginando a cena, se ele tivesse 30 ou 40 anos, que história é essa de chamar o pai? Mas chama os pais e pergunta, olha, esse rapaz aqui é teu filho? Sim, senhor. Ele era cego de nascença mesmo ou é um charlatão aqui? Não, ele é cego de nascença. Se fosse nos nossos dias, né, a mãe ia chegar lá com a fotinha lá do ultrassom, falando, está aqui, ó. Ele já nasceu assim, é milagre de Deus. Mas como naquela época não tinha, eles tinham que falar, então a voz era extremamente importante. Não, ele nasceu assim. E agora ele está enxergando, é um milagre, vamos dar glórias a Deus. E eles interrogando o jovem pela segunda vez, e aí ele solta mais uma resposta que para mim é fabulosa. Eu sei porque vocês estão me interrogando, é que na realidade vocês querem se tornar discípulos dele também. Eu me tornei um cristão porque ele me tocou, e o toque dele em mim me deu vida, eu agora vejo, agora eu sou um discípulo de Jesus. Olha que interessante, ele acabou de ser curado, ele já está pregando a respeito daquilo que ele recebeu. E vocês não querem se tornar um deles também? Vocês não querem ser discípulos de Jesus? E aí eles ficam bravos. Não, nós somos judeus, somos fariseus, somos escribas. Nós não somos discípulos desse profeta aí da Galiléia, não. Nós somos de Moisés. E aí o que eles fizeram com aquele jovem, com aquele rapaz? Expulsaram ele da sinagoga. Então o contexto de João capítulo 10 está falando para nós que os pastores de Israel, escribas, fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, todo esse povo que conhecia a lei de Moisés, que conhecia todos os princípios de Deus desde Gênesis, eles expulsaram uma pessoa que queria ter contato e ter a presença de Deus em sua vida. Aí Jesus começa o capítulo 10 falando, em verdade vos digo, na realidade eles não são pastores, eles são ladrões. E aí nós entramos então no versículo 8, que é o texto que começa para nós a nossa exposição. Eu peço que você fique atento. Olha o que Jesus disse para nós: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus aqui usa uma declaração muito forte, muito contundente para denunciar os falsos pastores, falando basicamente dos escribas e dos fariseus. Eles são falsos pastores e as ovelhas não deram ouvido. Esse cego de nascença não ouviu eles, porque eles não são de fato pastores. As minhas ovelhas não ouvem a voz da religião, disse Jesus. As minhas ovelhas ouvem a voz do Evangelho. Não estão ouvindo as vozes de pessoas que supostamente são religiosas. Versículo 9, Jesus mais uma vez vai falar o seguinte: eu sou a porta. Somente por mim é que as pessoas têm acesso à presença de Deus. E Jesus vai falar desse simbolismo da porta, porque nós sabemos que a porta é um local de passagem. É pela porta que nós adentramos em um ambiente que nós não conhecemos. Então aquele jovem, aquele homem e todas as pessoas, inclusive nós, temos em Jesus a passagem para conhecer o coração do Pai. Agora nós temos acesso a Deus. E ele vai falar o seguinte para nós no versículo 9: eu sou a porta, e se alguém entra por mim, será salvo. Quem não passa por Jesus não tem salvação, porque não há salvação sem Jesus. Jesus é a porta, e quem não entrar por Ele não tem acesso à salvação. É interessante que no versículo 6, por exemplo, os discípulos e até os inquisitores de Jesus não entenderam a parábola que Jesus estava contando, quando ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. E aí Jesus retoma, ele fala de novo, é a terceira vez que ele está dizendo isso. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Porque se você não passar por mim, se você não entender que eu sou o pastor e que eu abro a porta, e também eu sou a porta, o local de passagem, não há salvação. Porque aquele que entra pela porta, que é Jesus, ouve a voz de Jesus e recebe a salvação. Só as ovelhas de Jesus ouvem a voz do pastor, e só essas ovelhas passam pela porta.
Diz o texto lá no versículo 1 que os ladrões e os salteadores tentam pular o aprisco. Eu, como pastor, eu fico olhando sempre e tento estar atento a tudo que acontece com o rebanho, mas o que tem de lobo tentando roubar as ovelhas é uma coisa do outro mundo. E agora no meio da pandemia, então, que foi de lobo tentando atacar o rebanho, e o pastor precisa ficar atento. Porque os lobos e os ladrões, os salteadores, eles tentam pular, porque eles sabem que tem boas ovelhas dentro do aprisco do Senhor. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: os lobos e os bodes não passam pela porta, porque o pastor que está na porta e que é a porta, ele conhece. E aquilo que nós aprendemos pela manhã, o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, sabe o nome. E quando nós falamos de nome na Bíblia, como nós falamos pela manhã, sabe da identidade, sabe das preferências, sabe inclusive das feridas, sabe das marcas, sabe das dores, das angústias. E Jesus está falando o seguinte: olha, esse meu rebanho precisa entender que a salvação só está comigo, porque as minhas ovelhas passam por mim, entram e saem. E aqui há uma colocação muito interessante: em Jesus, nós, povo de Deus, as ovelhas, entramos e saímos. E Jesus aqui falando o seguinte: nós somos do rebanho de Deus, e sendo do rebanho de Deus, nós entramos nesse rebanho pelo nome dEle, pela porta que é Ele, e somente Ele nos dá acesso à eternidade e a viver com o nosso Senhor. E aqui nós aprendemos que Jesus é o nosso mediador. Não há nenhum outro mediador a não ser o Senhor Jesus, e através dele nós temos acesso ao Pai, através de Jesus nós temos acesso à eternidade, através de Jesus nós temos acesso à comunhão eterna com o Pai, através de Jesus nós temos acesso ao rebanho de Deus. Eu não sei você, mas eu vibro com essa expressão de rebanho, porque rebanho dá a ideia de que eu não estou sozinho nesse mundo. Louvado seja Deus por isso. Eu sabia que, passando a fase mais aguda da pandemia, eu estaria no meio do rebanho, porque nós precisamos ter cheiro uns dos outros, precisamos estar juntos, porque nele nós entramos numa outra dimensão da vida. Enquanto as pessoas estão pensando no aqui e agora, as ovelhas de Jesus estão pensando na eternidade. Olha o que o texto diz: em mim elas entram e saem. Nós entramos aqui nessa vida, conhecemos a Deus nessa vida, nessa carne, mas sairemos na eternidade. Você imagina isso? Você saindo para a eternidade. E aí alguém vai falar assim: olha, então a sua vida se encerra no túmulo. Aí a gente vai falar assim: não, ali é só um rito de passagem, porque eu vou entrar em Jesus, e Ele é porta, e Ele é a porta que me leva para a Nova Jerusalém. Entra e sai, e depois de você sair na eternidade, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar pastagem, você será cuidado por Deus. Agora, entrar e sair eram expressões semíticas para descrever a liberdade de movimento. E a junção dessas duas expressões, entrar e sair, significa o tempo todo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Jesus fala o seguinte: em mim as ovelhas entram e saem, eu entendo que Jesus está falando assim: em mim, ou através de mim, as ovelhas têm liberdade. Nós não somos mais desse mundo, nós somos livres diante de Deus. E em Jesus a gente entra e sai o tempo todo. Você sente, entre aspas, o céu presente no seu quarto quando você ora ao Senhor, sim ou não? Você sente a presença de Deus quando você está cantando: ó Rei das Nações, quem não te glorificará? Você sente a presença de Deus porque a gente entra na presença dEle, a gente entra e encontra pastagem, e pastagem é um símbolo de alimento. O que o texto está dizendo para nós é que Ele é o nosso provedor, que Ele cuida de nós, e a nossa esperança, o nosso refúgio, nosso melhor amigo, nosso socorro bem presente na hora da angústia está em Jesus. E quando nós entramos por Ele, nós vivemos uma outra realidade, e as pessoas do mundo não entendem isso.
Mas o mundo está um caos, e por que vocês estão em paz? Dia desse uma pessoa até falou para mim, eu achei interessante, eu até anotei aqui: pastor, você não tem ansiedade? Eu falei, você não me conhece mesmo, né? Eu tenho ansiedade, muita ansiedade. Mas como você lida então com a ansiedade nesse momento, onde a sua função não está completa, porque você está lá diante de uma câmera? Eu falei assim, sabia que tem um versículo para isso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então quem entra em Jesus tem os seus fardos retirados, removidos. Amém, por isso, fala amém. Aí você chega angustiado, preocupado, aflito, e você entra na presença de Jesus, e você sai como depois da presença de Jesus? Em paz, tranquilo, com quietude. Se não fosse a espiritualidade cristã, nós certamente já teríamos tido um treco na cabeça. Teríamos tido problema. Porque a gente entra, a gente encontra pastagem. As ovelhas de Jesus encontram essa pastagem. Eu fico imaginando nós adentrando as mansões celestes e vivendo aquilo que a Bíblia narra para nós. A gente deixando para trás essa vida cheia de pecado e vivendo uma nova expectativa, e na realidade já não será mais expectativa, porque já estaremos lá. Jesus fala isso no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar. Ele rouba, ele mata, ele destrói, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E Jesus aqui faz a comparação do ladrão e do bom pastor, que é ele mesmo. Eu sou o bom pastor. Agora, o ladrão, ele rouba, ele mata e destrói, mas Jesus traz vida com abundância. E esse texto, infelizmente, na mão de pastores, supostamente pastores, mal informados e que não passaram por EBD, porque se você não sabe, tem muito pastor por aí que não passou por EBD, não sabe a Bíblia, nem sabe o que está falando, não sabe o que é exegese. E aí ele pega esse texto e vai falar assim: olha, Deus quer te dar uma vida com abundância. Então venha para a nossa igreja e você terá um carro novo, você vai ter uma casa na praia, você não vai ter mais problema, você pode até cancelar aí o seu plano de saúde, rasgue fora, porque vida abundante está em Jesus. E eles entendem erroneamente vida abundante em Jesus com essas questões. Agora, o ladrão vem como objeto de destruição, enquanto o pastor cuida do rebanho. O ladrão certamente é uma referência aos líderes religiosos. Eles estão roubando, matando e destruindo. Agora, Jesus vai falar o seguinte para nós: o que eu vim trazer para vocês é vida em abundância. Eu aprendi desde criança que vida em abundância é uma vida com qualidade. Até mandei uma mensagem para o meu líder na época, que ensinou esse conceito de qualidade. Eu falei assim: olha, fazendo a exegese do texto, eu acho que o irmão estava no rumo, mas faltava algumas coisas. Não é somente uma vida com qualidade aqui, porque vida em abundância para Jesus é ter a vida eterna, é desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, é desfrutar do cuidado de Deus e reconhecer que Ele é o provedor, que Ele alimenta, que Ele cuida, que Ele pastoreia e que Ele nos concede porções da Sua santa palavra. É interessante que os seus primeiros discípulos, os discípulos de Jesus, foram mártires. E a gente gosta de uma vida muito luxuosa hoje. A gente não gosta de sofrer. Por bem pouco a gente já está reclamando e falando assim: olha, estou sofrendo muito. Ao passo em que o apóstolo Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Imagina. Alguns foram mortos a fio da espada, degolados, cerrados ao meio, segundo o autor aos Hebreus. Mas todos eles viveram abundantemente, viveram e morreram por sua fé. E é aqui que está a chave do texto, porque vida em abundância é uma vida que não termina, é uma vida que não tem o fim,
Por isso que o apóstolo João vai dizer para nós que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então quem vive abundantemente com Jesus, entende que não precisa chegar no final da vida para desfrutar daquilo que o Senhor Jesus prometeu para nós. Na evangelização de uma pessoa, certa vez a pessoa falou assim para mim: então, tudo aquilo que vocês ensinam, tudo aquilo que vocês pregam, se dá somente no céu, na eternidade. Vocês serão felizes lá? Eu falei: não, a gente é feliz aqui. Por isso que a gente canta até aquele hino, né? Bonito, fiquei até com vontade de cantar, mas eu sou ruim de cantar, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz aqui. A vida eterna começou no meu coração, quando o meu coração foi conquistado pelo Evangelho. E agora eu já vivo sim uma vida em abundância. Eu sofro com os irmãos, nós sofremos com enfermidades, com lutas, com desemprego, sofremos com a pandemia, mas nós gozamos de uma vida abundante. Quem é discípulo de Jesus desfruta da paz. Queria que você falasse um amém. Eu falei: é verdade, o pastor tem razão, é verdade. Quem vive com Jesus tem propósito de vida. Tem muita gente que não tem um propósito de vida, e a vida abundante para nós é ter um propósito, é entender que nós fomos criados para a honra e glória de Deus, e que nós só encontraremos satisfação e alegria quando nós colocarmos a nossa vida no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Isso é propósito. Para o que você foi feito? Algumas vezes falando com as pessoas eu fico assustado, eu não sei. A pessoa fala assim para mim: eu não sei por que Deus me criou, eu não sei. Isso é a razão da minha vida. Agora, uma vida em abundância é uma vida que você tem propósito, você sabe para onde você está caminhando, você tem um destino. Qual que é o nosso destino? Nosso destino é a glória de Deus na eternidade. Nossa passagem já está comprada. Falava com o missionário que ele está com dificuldade de visto, e aí nós estávamos conversando essa semana, falou: ô Jefferson, ora aí com a sua igreja, está difícil a questão do meu visto, eles negaram, já estou aqui no país há mais de 10 anos, e aí no final comecei a conversar com ele, orando com ele, aí ele falou assim: sabe o que me consola, pastor? Eu falei: pois não, o que me consola é saber que o meu visto para a eternidade já está tranquilo. O que ele está falando para mim? Uma vida em abundância é uma vida que você sabe o seu destino. Você tem uma igreja, qual que é o seu destino? Chegar domingo para a gente se reunir. Ir para casa e cantar com a família, fazendo culto doméstico. Depois de uma semana difícil, eu não sei qual que é a sua rotina, qual que é o culto lá na sua casa. Isso é vida em abundância. Eu tenho 2 vizinhos distintos, e é muito engraçado isso. Do meu lado direito mora uma senhora oriental, uma japonesa. Ela tem os horários muito diferentes dos nossos. Eu vou chegar agora às 8 e pouquinho, depois do culto, ela já está dormindo. No entanto, 4:30 da manhã eu já escuto ela acordando. E no meio da pandemia nós ficamos todos em casa e não tínhamos o que fazer e para onde ir, e fazia culto em casa e cantávamos em casa e celebrávamos em casa. Do meu lado esquerdo eu tenho um homem que mora ali com a sua esposa e tem 2 filhos. E aí um dia eu fui fazer um teste. Falei: vou perguntar para meus vizinhos, com receio, confesso, o que eles acham da minha casa, do meu lar. Então um dia lá conversando com o Marcos, meu vizinho aqui, ele gosta de passarinho que nem eu, a gente conversa algumas coisas. Ô Marcos, o que você fala aí no meio da pandemia, cara? Uma vez que a nossa parede é a mesma, eu ouço muito da sua casa, o que você ouve da minha casa? Eu escuto aí umas coisas boas aí. E qual a sua percepção do meu filho? Seu filho é um furacão dentro de casa. Aí eu achei engraçado uma coisa que ele falou: o seu filho tem uma alegria irradiante. Gostei daquilo lá, hein? Ele falou que meu filho, ele é irradiante. Puxou para sua esposa? Eu falei: acho que sim. E a Natália falou: não, ele é igualzinho o Jefferson. Irradiante, ninguém fica quieto e parado perto dele. Eu falei: oxe, ele está vendo a alegria de Jesus aqui na nossa casa. E você escuta a gente cantando: tem umas músicas bonitas aí. Falei: tá bom. Fui para a dona Neuza. Dona Neuza, também tem um corredor de 2 metros da minha casa para dela, né? Dona Neuza, e aí, o que a senhora fala da nossa família no meio da pandemia?
Ah, vocês são muito quietinhos. E meu filho? Ah, um anjo. Um anjo. Agora tem uma coisa bonita. Quando vocês estão lá no fundo, lá, cuidando dos passarinhos, cuidando da casa, aí não sei o que vocês estão fazendo aí, tem umas músicas bonitas aqui, eu escuto vocês cantando, umas músicas bonitas. Eu falei, sabe o que é isso, dona Neuza? É vida em abundância. Perdemos amigos, mas a gente está cantando. Depois da pandemia, meu filho, o que vocês vão fazer? A gente vai voltar para a igreja. A gente vai voltar para o nosso destino, para o nosso povo, ao encontro da nossa comunidade de fé. Nós temos destino. Eu não sei você, e também não sei se porque eu sou pastor, mas o dia que eu fico aguardando na semana é o domingo. Para a gente se ver, para a gente desfrutar da vida em abundância. Para você contar como que tem sido a sua vida em abundância. Eu coloquei algumas coisas aqui, um propósito genuíno da vida. Aí chega aquela pessoa extremamente sem esperança, e a gente fala da esperança, porque nós temos uma nova qualidade de vida. E vida abundante não tem a ver com uma vida regada a muito dinheiro, tem a ver com a paz de Deus no nosso coração. Eu sei, você sabe, que a nossa vida não está em conflito com Deus. Eu já resolvi tudo diante de Deus, já pedi perdão pelos meus pecados e já aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Ele é o meu bom pastor, está tudo certo. Se Ele me chamar, está tudo certo, o passaporte já está carimbado pelo sangue dEle, está tudo resolvido. E nesse tempo que estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo com qualidade de vida, não estamos desperdiçando os nossos dias. E vida com qualidade também tem a ver com relacionamento, ouvir a voz de Deus, orar, ler a Bíblia. Há quanto tempo você não chora lendo a Bíblia? Quanto tempo você não se emociona ao fazer uma oração e entregar uma preocupação diante do Senhor? Eu vim para que vocês tenham vida em abundância, uma vida aqui, no hoje, mas uma vida com um padrão da eternidade, com um padrão e uma esperança de que tudo será suprido pelo nosso Deus. Versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui Jesus está apontando para a cruz, falando o seguinte para nós: eu vou morrer na cruz do Calvário, porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor não vai deixar as ovelhas sem a redenção. O pastor verdadeiro, que sou eu, dará a sua vida em resgate de muitos. Eu sou o bom pastor. Esses aí, que estavam aí, supostamente dizendo que eram pastores, os fariseus, os escribas, os religiosos, os sacerdotes, não são. Agora eu vou mostrar como que se faz um bom pastor. O bom pastor vai para a cruz. Um bom pastor sofre pelo rebanho. Eu mesmo darei a minha vida por resgate de vocês. E Jesus aqui mostra um contraste. Eu achei interessante. Os falsos pastores, e ele dá um adjetivo que eu achei também muito pesado, são mercenários e ladrões. Eles pensam somente em si. Eles não pensam no rebanho, eles não pensam na qualidade da vida das pessoas, eles pensam apenas e tão somente nos seus benefícios. É aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, as coisas funcionam somente em volta dele. Mercenário, quer dinheiro. Troca o rebanho por grana, por dinheiro. Mas o bom pastor, ele dá a sua vida em função do rebanho. Ele se esvazia de si mesmo para cuidar do rebanho. E aí vem Paulo, vai dizer para nós que Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Imaginemos, Jesus, Filho de Deus, se esvazia de toda a sua glória. Para quê? Para mostrar para nós que a nossa vida é preciosa. E diante de um aparecimento, por exemplo, de um predador, de um lobo, de um urso, qual que é a reação dos dois grupos? O mercenário, o falso pastor, ele foge, pois ele não é pastor verdadeiro. O que ele fala? Eu vou cuidar da minha vida, vou tomar conta da minha vida. Se eu salvar a minha vida, está tudo certo. Já o verdadeiro pastor, ele prioriza as ovelhas.
Jesus mostra que Ele é o nosso bom pastor, por quê? Porque Ele enfrenta o mal, Ele sofre as ações do mal, Ele morre na cruz injustamente, porque Ele não tinha pecado, mas Ele cumpre a justiça de Deus. O mercenário revela o que está no seu coração, ele foge. Já o bom pastor, ele enfrenta, ele vai adiante, ele fala assim: vou cumprir cabalmente o ministério que o Senhor colocou na minha vida. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, versículo 12, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona. Chega a dificuldade, chega a presença do predador, ele foge. Versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E aí Jesus reforça, mais uma vez: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E aqui nós entramos num padrão de relacionamento. Se nós declaramos que Jesus é o nosso bom pastor, precisamos ter relacionamento com esse pastor. Um dia desses eu falava com uma pessoa a seguinte, ela falava para mim: olha, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade mais de congregar na igreja, não tenho mais vontade de fazer nada, nem de orar, nem nada. Falei: será que você é uma ovelha? Aí a mulher pulou dessa altura comigo, ficou brava também. Como você ousa falar assim? Falei: como a senhora ousa querer falar que vai passar a vida inteira, a eternidade com Deus, se você não quer ter relacionamento com Ele hoje? Porque Jesus disse para nós que a vida eterna é essa, de conhecer mais e mais a Deus. Porque quem conhece mais e mais a Deus, vai buscando mais, e essa fonte não seca. A gente todo dia tem sede e fome da palavra de Deus, das coisas de Deus, de ter relacionamento com Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês são as minhas ovelhas, vocês conhecem a minha voz e eu conheço vocês pelo nome. E nessa jogada nós temos relacionamento. Eu olho para vocês, vocês me entendem, e vocês olhando para mim, vocês também me entendem. Porque nós nos relacionamos, porque nós temos interação, porque vivemos nessa ambiência da igreja, e assim vamos criando essa sintonia do olhar, da posição, da postura, da fala, do tom da fala, e é isso que nós precisamos aprender com Jesus. Quem é Jesus para nós? Ele é o bom pastor. E ele falando isso para os judeus, eu fico imaginando o conforto naquele momento que os judeus sentiram. Olha, ele é então o Messias prometido e ele veio cuidar da nossa vida. E aí Jesus abre o leque e fala o seguinte, no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, mas não desse aprisco. Eu não vim somente para os judeus, eu vou alcançar os gentios, eu vou alcançar outras nações, eu vou alcançar outros povos, eu vou alcançar outras ovelhas. E depois que eu conseguir alcançar essas ovelhas, eu vou trazer essas ovelhas dos gentios e vou agregar ao povo de Deus. Sabe quem são essas ovelhas? Somos nós. Ou, deixa eu fazer uma pergunta: há alguém aqui, puro sangue, judeu, como disse Paulo, circuncidado ao 8º dia, da raiz e da linhagem de Abraão? Tem alguém? Se não, todos gentios, e por isso precisamos dar graças a Deus. Nós fomos agora conduzidos por Jesus e agora fazemos parte do rebanho. Por isso que ele vai dizer assim: por isso haverá somente um rebanho e haverá somente um pastor. E agora nós somos agregados ao rebanho do nosso Senhor. Eu encerro a minha fala perguntando: quem é Jesus? Jesus é a porta de acesso à eternidade. Jesus é a ponte de entrada para a presença do Senhor. Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso pastor que deu a sua vida lá na cruz para nos fazer filhos e filhas de Deus. Jesus é o pastor que doou a sua vida para que pudéssemos desfrutar da remissão e desfrutarmos do privilégio
de sermos filhos e filhas de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o bom pastor. E que bênção, amados irmãos e irmãs, de falar assim nessa noite: eu sou uma ovelha do rebanho do Senhor. Acalma o meu coração, traz paz à minha alma. Se você é uma ovelha, agradeça. E se você ainda não é uma ovelha, ouça a voz dele te chamando para o rebanho dele. Porque ele disse: eu sou o bom pastor. Que Deus abençoe a nossa vida. E agora nós iremos cantar.